Olha só quem me faz companhia aqui no programa agora. Marisa, tudo bem com você? Tudo ótimo. Ah, que delícia. Uma coisa, na verdade, não é outra coisa, né? O que a gente vai falar hoje aqui no programa é justamente sobre essa imagem que as pessoas precisam ter de você no trabalho. Você sugeriu no trabalho, mas eu também falo das relações interpessoais, né? Porque, na verdade, quando a gente está falando de imagem, a gente está falando do bem vestir, do se comportar. Isso faz diferença. Sem dúvida alguma, até porque hoje a gente vai falar muito mais assim do que não diz uma palavra, mas comunica. Aliás, de 100% comunica 55%. E é o que vai deixar a sua marca aí no mercado ou nas suas relações, tanto de relacionamentos, de amizades, enfim, o ambiente em que você convive. Por que a gente precisa cuidar disso? Porque é por meio da nossa imagem, aquilo que não comunica falando, mas comunica visualmente, esteticamente, é que vai te dar credibilidade, autoridade para você conquistar os seus objetivos, seja uma vaga de emprego ou uma ascensão de carreira, por exemplo. Tem um vídeo, não sei se você já viu, da Márcia Sensitiva. Márcia é ótima. Ela é ótima. Super sincera. E ela fala assim, porque ela recebeu uma vez uma mensagem e a mulher falava assim: eu não consigo uma promoção, a minha amiga consegue. Por exemplo, porque a sua amiga, ela toma banho. Ela não tá com o cabelo sujo, oleoso. Sim, sim. Isso parece algo, sei lá, talvez muito subjetivo, que a gente não deveria dar importância. Mas isso é importante porque diz muito de você, da sua higiene, como você se comporta, como você se cuida. Isso também faz parte de um visual. Nossa, Thiago, isso faz completamente toda a diferença numa pessoa, em qualquer situação que você deseja. Acontece muito nas relações também. Quando tu vai para um primeiro encontro, por exemplo, você se arruma, toma banho, fica cheiroso. Tá, conquistou. Aí eu não preciso mais? Não, tá errado. Da mesma maneira no mercado de trabalho. Quando tu vai para uma entrevista de emprego, você vai asseadinho, bonitinho, limpinho. E por que você não vai continuar dessa forma? De que maneira? Eu preciso dar continuidade. Eu sempre preciso querer crescer e não decair. E sempre cuidar é a minha imagem. Às vezes as pessoas pensam assim, falam até pra mim: ah, Marisa, mas eu não me importo muito com o que as pessoas acham. E eu falo: por que você não se importa se é a tua marca? É a sua. Sim, é você. É sobre você, não é sobre o outro. E quem não vai conseguir algo é sempre você. Quem vai vai perder a oportunidade é você. E aí nós estamos falando aqui desde o básico, de uma unha. Bem feita. Uma unha bem feita, limpinha, pelo menos, é o básico, é limpo. Parece óbvio o que a gente está falando aqui, mas não é tanto. Mas não é tanto. Uma roupa, eu vou no trabalho, evitar aquelas calças jeans todas rasgadas, aquelas coisas estão velhas já. Então não, um jeans mais normalzinho, para que fique uma imagem gostosa de se apresentar. E vou fazer um parênteses aqui, muito importante, porque a gente não tá falando de marca, de roupa chique, de roupa, nada disso, tá? Eu conheço pessoas que se vestem super bem, com marcas super acessíveis, de departamento, mas se você sabendo escolher, você sabendo lavar, você... Sim. tá feito o look, vai. Passar. Exatamente. É o básico, mas a gente precisa falar. Eu acredito que a maioria das empresas, eles têm, sim, como código até de conduta ali, de bom relacionamento. Ou você usa uniforme, ou então você pode, até tem o dia lá, fashion, que você pode, na sexta-feira você pode como você quiser, porém eles sempre estabelecem, olha, não pode rasgado, não pode mini saia, não pode algo degotado. Eu acredito que isso seja o básico da boa convivência, de você ter uma noção de que é o mercado de trabalho, por exemplo. Sim. Não é a balada. Não é a balada. É muito diferente. Tem lugares para que você use a roupa que você deseja. E mesmo assim, dependendo de como você quer ser visto no mercado, você também precisa adaptar essa tua maneira de se vestir, até mesmo numa balada. Sim. Porque você pode encontrar algumas pessoas possíveis, sei lá, um dono de uma empresa que você deseja entrar e ele vai olhar e vai falar: não é o tipo de pessoa que eu quero na minha empresa. E é tão bom quando você trabalha, você está bem asseado, como a gente fala, e aí as pessoas têm referência de você. E falam assim: nossa, aquela pessoa... Ele não vai falar assim, aquela pessoa limpa, aquela pessoa... Não vai lembrar disso. Mas ela vai lembrar daquela pessoa organizada. Sim. Porque isso também, quando você tem...
limpeza, uma Passa boa uma imagem, imagem passa de organização, não passa? Sim, de disciplina. Disciplina. Exato, e é isso que as empresas querem. Querem que alguém com foco, com disciplina, uma pessoa organizada, uma pessoa que cuida dela, se eu cuido de mim, automaticamente transmito para a pessoa que eu cuido bem do meu trabalho. Não é que a pessoa vai julgar, como você disse, se está sujo ou limpo. Sim. Não, é o que você mostra, automaticamente nós julgamos. E estou falando de mim, estou falando do Thiago, até mesmo você que está nos assistindo também. Verdade. Opa, é verdade, a gente julga as pessoas por aquilo que a gente vê. A primeira impressão é que fica sempre. Sempre. E depois é muito difícil você mudar essa imagem que você está transmitindo. É uma ilusão as pessoas a não acharem que a imagem não é julgada. A gente não é julgado pela imagem, porque nós somos mesmo. Imagina, 55%. Depois, vamos falar aqui de comunicação. 55% é o que eu estou vestindo, a minha vestimenta, as minhas expressões, a minha postura aqui. Sim. Tanto eu como eu estou aqui de postura e como eu estou mexendo as minhas mãos. 38% é a minha entonação de voz, como eu estou entregando a minha mensagem. Como eu estou dando o meu bom dia lá na empresa, Sim. o meu boa tarde, olá, tudo bem, como eu estou me comunicando com os clientes. E só 7% é o que eu falo. Então, até chegar no que eu falo ali, no meu conteúdo, você já me julgou e quer ou não me ouvir, me dar credibilidade ou não, confia em mim ou não. E essa confiança é o que a gente tem de mais importante, que é a nossa credibilidade aí no mercado. Gente, vocês não sabem, vocês não têm noção como é difícil você entrevistar um comunicador. Porque você fica assim, será que ela está analisando? Será que está vendo isso? Será que está vendo aquele outro? Será que vai acontecer tal coisa? Será que ela está olhando do jeito que eu estou cruzando a perna? É terrível, gente. As pessoas costumam me falar isso. mas eu também fico observando. Vocês acham que não? Outra coisa, como é bom a gente estar na presença de pessoas que têm um cheiro agradável. Sim. Um perfume, e não precisa nem ser um perfume, né, gente? Mas passar desodorante é uma coisa tão básica e tem gente que às vezes precisa desse toque, não é, Marisa? E é difícil também chegar e falar isso para a pessoa. Como que eu comunico isso? É difícil. Aí nós temos dois pontos. A pessoa que talvez não saiba que ela tem, sei lá, emite um odor não tão agradável. Ou tem também as pessoas que têm problema mesmo com sudorese. Sim. E tem até, não sei se eu posso falar aqui o nome. Fale. Mas tem um desodorante, ele é específico para isso, se chama Suvo. E ele vai acabando com essa sudorese. Antigamente, eu acho que era só com Botox. Botox também é uma solução. Sim, é uma solução. Mas esse desodorante, ele é mais acessível. Custa lá assim, 100 e alguma coisa. Mas ele é mais acessível que o Botox, tá, gente? Bem mais acessível que o Botox. E ele é de tratamento também, ele ajuda muitas pessoas. Inclusive, Thiago, as pessoas que sofrem até com ansiedade, com nervosismo de falar em público, geralmente suam bastante. Sim. Porque, né, é o nervosismo e começa a suar as mãos, Sim. as axilas. E esse desodorante, ele ajuda muito. Então, Suvo, pra quem... Suvo. Que interessante, eu não sabia disso. Ai, maravilhoso. E aí, se alguém... Depois que tiver dúvida, vai lá e pergunta pra mim que eu mando o link, Mas é interessante porque é necessário. Às vezes a pessoa não sabe que tá com esse odor. Sim. Às vezes sabe e não tem condições. Então, assim, mas ao mesmo tempo, hoje a gente sabe que no mercado existe. Por mais que tenha um custo, mas o desodorante não é tão caro. E isso faz diferença para o ambiente de trabalho, para o ambiente interpessoas, para você se relacionar. E isso ajuda bastante, né? Mas por isso que eu até faço questão de falar aqui, porque às vezes ela sabe que ela tem esse problema mesmo de saúde, mas nunca ouviu falar. Por exemplo, numa solução que é acessível para ela. Então, opa, eu tenho esse problema. Eu vou procurar saber e melhorar, porque isso também impede de você ter uma oportunidade em cargos melhores. Melhores. Né? E quantas pessoas na empresa mesmo até falam assim, se eu tiver com um cheiro ruim, vocês me falam. Sim. E eu sou cara dura, eu falo mesmo, não tenho problema com isso. Mas a pessoa tem que dar liberdade para que, se eu tiver alguma coisa, se um dia mau hálito e tudo mais, se a pessoa te der liberdade para isso, não deixe de falar. É tão bom quando a pessoa recebe isso. Às vezes você tá lá com um negócio no dente e daí você, sei lá, passou o dia ali à tarde, daí você vai se olhar no espelho e fala assim, gente, por que ninguém falou? Ninguém falou. Eu sempre costumo falar, Thiago, que a comunicação é aquilo de dar opinião. Mas eu posso dar minha opinião? Sim, quando você for ajudar o outro, sim. Óbvio.
Você necessariamente precisa. Exatamente. Porque você consegue solucionar aquilo naquele momento. Olha, Marisa, batonzinho no dente, tu vai me ajudar. Agora você vai falar, dar a tua opinião. Quando você não consegue solucionar e você vai acabar ainda mais destruindo a minha autoestima naquele momento, aí sim, deixa para uma outra hora conversar. Sim. Que é esse caso mais grave, que é de chamar e falar, olha, fulano, você já reparou que você, né, talvez tenha esse problema de sudorese e tal? Sabia que existe um tratamento para isso? Olha, tenta tal coisa. Talvez a pessoa não saiba. Às vezes pode parecer agressivo. Mas você vai estar ajudando. Não, mas é ajuda. É ajuda. E muito também dessa comunicação, esse cuidado com a imagem tem a ver com a autoestima, né, Thiago? É. Muito. Quando eu não tô com a minha autoestima em dia, eu não quero me arrumar. Eu não quero me apresentar porque eu não quero ser vista. É verdade. É muito disso. E eu quero ser apagado. Exato. E no final das contas é o contrário. E a autoestima tem que ser como hábito. É. Todos os dias nós temos que trabalhar a nossa autoestima. Para qualquer coisa, para o nosso desenvolvimento, seja na comunicação ou qualquer outra área da tua vida. Que autoestima maravilha. base. Que bom ter você aqui. Amo estar aqui. Obrigado mais uma vez. Ai, imagina. Feliz 2023 para você. Um 2023 iluminado. Pra gente. Para nós. Muito sucesso. Amém.